Agora, os desafios do governo em 2025 são melhorar a comunicação e a relação com o Congresso Nacional. Já o parlamento tenta superar a polêmica com as emendas. O nosso entrevistado agora é o doutor em ciência política pela UNB, Leonardo Barreto. Professor, como sempre, muito obrigado pela sua gentileza, um excelente ano. Boa noite. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, eu começo falando sobre esse segundo item em relação às emendas. A gente estava conversando agora há pouco, mais uma decisão hoje do ministro Flávio Dino em relação às ONGs, com possível falta de transparência. E eu pergunto para o senhor o seguinte, por que o Congresso Nacional resiste tanto a cumprir essa legislação de transparência? É o interesse político acima do bem público? Tiago, essa questão das emendas, ela tem duas partes. Tá? A primeira delas é aquela emenda que é ligada ao parlamentar individualmente. Isso não tem problema, tá? Enfim, a questão é rastreável, o deputado coloca a sua assinatura, os órgãos de controle conseguem buscar, traçar, né, o caminho do dinheiro. O problema são aquelas emendas que antigamente a gente chamava de emendas de relator, e hoje o pessoal chama de emendas de comissão, que são emendas que normalmente as presidências e as lideranças das casas usam para fazer a sua política interna. E aí eles usam o envio desse dinheiro, né, fazem barganha com esse dinheiro, tentando privilegiar um ou outros parlamentares, outro grupo de parlamentar, e esse dinheiro não tem assinatura, né, não tem ali a autoria. Então, os órgãos de controle dizem que esse recurso ele é mais difícil de ser rastreado. Agora, note, né, esse dinheiro ele está concentrado nas presidências da Câmara e do Senado, né, são utilizados para o jogo político interno, para a composição interna, para a organização de votações, para a organização da eleição da Câmara e do Senado, né, e está muito vinculado às lideranças do Congresso Nacional. Então, esses recursos, eles significam margem de manobra para essas lideranças dentro do Congresso. É por isso que retirar esse recurso, e talvez uma maneira é acabar com essas emendas de comissão e colocar tudo, né, como emenda individual, ou então como emenda de bancada, enfim, seja o caminho, né, para resolver o problema da transparência, embora crie um outro problema, que é o problema de poder interno, tanto da Câmara quanto do Senado. Professor, vou chamar já a Dora Kramer, nossa comentarista, para participar da conversa. Dora, você. Boa noite, professor. Pelo que o senhor indica e relatou ali, eu concordo, essa coisa não tem solução fácil, nem tem uma luz no fim do túnel muito luminosa. Então, eu quero falar de reforma ministerial, que é o seguinte, a reorganização do governo. O que se fala muito nos critérios, mas não se fala no critério da qualificação específica para os cargos para essas pessoas. O que se fala é capacidade de atrair votos e também habilidade para formar alianças para a 2026, o apoio à candidatura que o PT, ou o governo, pode ser outra do PT, apresentar. O senhor acha que esse arranjo desse tipo de acordo tem chance de dar certo, de melhorar uma relação que é absolutamente conturbada? Dora, boa noite. Não, eu acho que a tendência é piorar. E te digo por quê. Assim, primeiro, a gente tem que entender que vai abrir uma zona de incerteza com as presidências novas na Câmara e do Senado. Então a gente não sabe, a gente já conhecia um pouco o riscado quando Arthur Lira e Rodrigo Pacheco davam as cartas. Com os novos presidentes, e tudo indica que será Hugo Mota e Davi Alcolumbre é mais conhecido, mas Hugo Mota, por exemplo, é uma incógnita para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que colocar na balança que uma parte desse jogo importante vai mudar e a gente tem que entender isso. A segunda questão o ministro Flávio Dino, ele não apenas cancelou emendas, como ele colocou a Polícia Federal na jogada, né, para investigar o presidente Arthur Lira e outros líderes. Então a gente não sabe também o nível de barulho, de turbulência que isso vai criar. O terceiro ponto é que nessa questão das emendas,
o próprio presidente Lula se mostrou fragilizado, né, refém, né, da ajuda do STF para conduzir a votação do pacote de gastos. Então, o próprio presidente Lula está numa situação difícil. Agora eu vou acrescentar uma quarta questão, que é a seguinte: para você construir coalizões, além de você distribuir os recursos que você tem, como, por exemplo, ministérios, e isso, né, traz um monte de coisa junto, a gente também tem a questão da perspectiva de poder. Normalmente, o PT, ele, nesse movimento para o centro, que ele precisa fazer e que ele já fez em outras oportunidades, ele sempre sinalizava uma sociedade grande nos governos, principalmente a partir da vice-presidência, né? O PT teve uma vice-presidência da primeira vez com o PL, depois com o PRB, nas 2 primeiras gestões Lula, com o MDB nas 2 gestões Dilma, PSB nessa última gestão Lula. Com o problema da saúde do Lula, né, enfim, se ele for à reeleição, a tendência é que o PT não admita que a vice-presidência caia no colo de um outro partido que não seja o próprio PT. Então, se o Lula for candidato à reeleição em 2026, e eu acho que isso já começa a movimentar e a exercer influência sobre muitas coisas, muito provavelmente o PT vai fazer questão de que o vice seja do próprio partido, né, para não correr o risco aí de mais uma vez ser substituído por um vice de um órgão, de um partido fora da sua zona, né? Uhum. Então, me parece que o PT, ao invés de caminhar para a direita, ou caminhar para o centro, perdão, assim, os incentivos mostram que ele vai caminhar para um fechamento maior, né? Enfim, para um enclausuramento maior ali, né? Para aproveitar essa carona do Lula em 2026, sem abrir o jogo grande para uma aliança. Então, eu acho que a gente tem aí elementos suficientes para entender que as coisas elas têm hoje uma tendência mais para complicar do que para simplificar esse jogo do Congresso com o Executivo. Ô professor, o senhor falou de Hugo Motta, que há uma incógnita de como que será a participação dele no comando da casa, mas de qualquer forma, o senhor acha que essa possível indefinição, ou a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, pode favorecer o governo, porque não terá mais pela frente uma figura como Arthur Lira, que é uma figura, como o senhor falou, conhecida e que toma decisões, centraliza muito as decisões. O senhor acha que o governo tem ou terá um pouco mais de facilidade, ou não necessariamente vai depender efetivamente de como o futuro presidente se comportar? Olha, o que corre aqui em Brasília é que a escolha do perfil do deputado Hugo Motta atende a uma necessidade do ex-presidente, ou do presidente que vai sair, Arthur Lira, né? Ou seja, alguém que ele possa manobrar, né? Alguém sobre o qual ele possa ter influência, né? E a partir de quem ele continue mantendo uma condição privilegiada, inclusive de proteção, né, em relação às investigações enfim, retaliações que o PT ou o governo possa ter em relação à Lira. Então, ninguém acredita aqui que o Hugo Motta vai deixar Lira na chuva, ou seja, Lira vai continuar tendo uma grande influência, né? Agora, Hugo Motta é um deputado novo, né, jovem, não tem uma trajetória política, uma personalidade política forte, um articulador. Todo mundo diz que tenta agradar e tenta conduzir as suas questões na base do acordo, o que leva a uma diferença muito grande em relação a Arthur Lira, né? Então, Tiago, eu acho que há uma janela de oportunidade, sim, né? Agora, o presidente Lula ele vai ter que entender que ele vai ter que continuar agradando um colégio de líderes, o presidente Arthur Lira, porque o Hugo Motta ele não chegou lá pelas suas próprias pernas, né? Ele foi conduzido pelo grupo que atualmente direciona a Câmara, e isso é o que a gente tem de concreto para avaliar como é que ele vai trabalhar a partir do ano que vem, ou a partir desse ano, perdão. É isso. Quer mais uma, Dora?
Eu queria primeiro complementar, concordando absolutamente com o que o senhor disse, que não há risco de melhorar. O Hugo Mota, inclusive, não teria esse apoio que ele tem, de quase unanimidade, se fosse sustentado pelas próprias pernas, né? Sustentado pelas pernas, braço, cabeça, tronco e membros do Arthur Lira. Mas eu queria abordar com o senhor a movimentação da direita. Como é que o senhor está vendo, com essa antecipação, a direita já se organizando, já se posicionando, candidato para lá, candidato para cá, uns 4 governadores se posicionando? Isso aconteceu um pouco lá atrás com o centro, lembra? Que tinha, e o centro-direita, que tinha vários nomes e no fim nenhum deles conseguiu se viabilizar. Faltou várias coisas, faltaram unidade, humildade, enfim, programa. Como é que o senhor vê essa movimentação neste momento de maneira tão antecipada, com essa quantidade de postulantes da direita? Eu acho que a direita ela corre o risco, eventualmente, de parecer desconectada com os problemas que as pessoas vão enfrentar, né? A gente não pode esquecer que o Brasil vai entrar no primeiro semestre com uma agenda econômica ainda muito difícil, né? As correções que o governo propôs, né, ao modelo econômico no final do ano passado, elas foram muito tímidas, né? Então, assim, a agenda econômica ela começa muito pressionada, né? E aí o Congresso, né, com essa bagunça, né, provavelmente uma trajetória inflacionária, uma trajetória de juros que já está contratada. Se a direita se mostrar desconectada, né, enfim, do enfrentamento desses problemas, muito provavelmente corre o risco de perder o bonde. Eu acho que esse ano é o ano da gente discutir uma porção de situações delicadas que o Brasil vai enfrentar já nesse primeiro semestre. Muito provavelmente, né, o presidente Lula vai ter que voltar ao tema fiscal, né, impossível que não volte, e a partir daí, né, tentar se construir pelo menos uma condição de bastidores para que a centro-direita ela saia com o mínimo de unidade em 2026. Mas eu acho que o Ulisses Guimarães, se não me engano, que dizia que o tempo é o elemento mais importante da política. E a direita ela não pode se afobar, né? Ela tem que controlar essa variável tempo, né? Não pode parecer desconectada daquilo que está afetando as pessoas para que possa ser competitiva no ano que vem. Professor Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política pela UNB, muito obrigado pela atenção mais uma vez, um excelente ano para o senhor e a gente volta a se falar como sempre. Grande abraço. Obrigado. Eu agradeço, Thiago, Dora, um abraço.